mês de abril está se caracterizando em vários países como o mês internacional da prevenção do câncer de testículo. E por que falar de câncer de testículo? Simplesmente porque é o tumor sólido mais comum nos homens de 15 a 35 anos de idade. Apesar dele ser algo ao redor de 1 a 2% de todos os tumores do sexo masculino, ele é o mais prevalente nessa faixa etária. Dados quase que alarmantes mostram que esse tipo de câncer tem tido um aumento muito significativo nos países industrializados. Isso está associado a mudanças de hábito e estilo de vida, fatores ambientais como poluição atmosférica, exposição a agrotóxicos, pesticidas, produtos ultraprocessados, tinturas e solventes, produtos químicos em geral. Mas também está associado ao aumento da utilização, por exemplo, de substâncias tóxicas, aumento da utilização do cigarro, tabagismo e de outras substâncias químicas de uso restrito. Alguns fatores são conhecidos e são, por exemplo, quando o indivíduo nasce com o que nós chamamos de criptorquidia, ou seja, cripto de caverna, o testículo nasce escondido, ele nasce fora do escroto, fora da bolsa escrotal, ele pode estar ou no canal inguinal ou mesmo dentro do abdômen. Esse diagnóstico precoce, com a recolocação do testículo até os 2 anos de idade no escroto, é fator importante para que não se tenha mais predisposição para o desenvolvimento de câncer de testículo. Outras predisposições incluem, por exemplo, indivíduos que têm não desenvolvimento adequado de um dos testículos, o que a gente chama de testículo digenético. É um testículo que nasce embriologicamente mal formado e tem alguns sinais que durante o desenvolvimento da puberdade ou depois da puberdade aquele testículo não se desenvolve de maneira adequada. Isso pode ser acessado facilmente por um exame preventivo, que no Brasil também ainda não é muito comum, que é o autoexame dos testículos. Então o indivíduo ou a parceira devem palpar os testículos no chuveiro embaixo de água quente a cada 3 meses e ver se os 2 testículos estão presentes no escroto, se eles têm o mesmo tamanho, mesma consistência, lembrando que um testículo num homem adulto, a partir dos 22 anos de idade, tem um volume ao redor de 20 mililitros, o que é um ovo médio de consistência bem cozido. Também é importante salientar que indivíduos que têm infertilidade masculina têm uma chance dezenas, eventualmente até uma centena de vezes maior de desenvolver câncer de testículo. Os sintomas e os sinais do câncer de testículo são muitas vezes vagos e podem se confundir com uma infecção, uma dor testicular ou uma inflamação do testículo. A diferença é que essa infecção e essa inflamação, elas podem passar rapidamente e o testículo começa a aumentar de volume. Muitas vezes ele dobra de volume a cada 20 dias, aquela tumoração, aquele nódulo, aquela situação irregular que você começou a ter no seu testículo. Evidentemente, se for diagnosticado mais precoce, a cura é melhor. Mas o interessante nessa doença é que mesmo em se tratando de diagnósticos um pouco mais tardios, o índice de cura ainda é ao redor de 95%, mas aí o indivíduo vai ter que fazer uma quimioterapia ou radioterapia. Muitas vezes no tumor inicial, somente a orquiectomia, a retirada do órgão, é suficiente. Hoje nós temos também que lembrar que para indivíduos que têm tumor em testículo único, ou seja, ele teve um testículo que ele perdeu na infância por trauma, por cachumba, porque eu falei da criptorquidia, o testículo é anômalo, o outro testículo pode ter uma chance maior de desenvolver câncer de testículo. Ou para aqueles indivíduos que têm tumor nos 2 testículos ao mesmo tempo, existe a possibilidade de um procedimento que você retire só o tumor, preservando o órgão, no caso os testículos. Os testículos produzem basicamente espermatozoides e o hormônio masculino, testosterona, dentre outros, também estrógenos e outros esteroides sexuais. Portanto, a retirada de um testículo
ou de ambos, significa que o indivíduo vai perder a produção de parte do hormônio masculino, testosterona, e vai perder parte da produção de espermatozoides. Ou seja, há que se congelar o sêmen com espermatozoides nos indivíduos que vão ter um tratamento para câncer de testículo. E os indivíduos que têm um testículo que foi retirado por câncer e o outro testículo não tem tamanho suficiente para a produção hormonal para aquele indivíduo ter uma vida saudável, devem procurar um andrologista, urologista, para que esse indivíduo consiga fazer eventualmente a reposição hormonal.